Olha, Marisa, pelo visto, como a gente viu aí, tem muita gente, né, doutor, que não sabe dos seus próprios direitos. Então, para esclarecer um pouquinho todas essas dúvidas, nós estamos recebendo aqui o doutor Fernando Reis, ele é que é presidente da Comissão da Defesa dos Direitos do Consumidor. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui no nosso programa da tarde. Eu que agradeço essa oportunidade. É um momento interessante para estarmos aqui batendo esse papo sobre direito de consumidor, né? Acredito que todos nós, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, seremos consumidores, estaremos à procura de algum produto ou serviço. É verdade. Doutor Fernando, inclusive para a gente começar aqui a nossa entrevista, o que exatamente caracteriza um direito do consumidor? O direito do consumidor, ele é previsto desde a nossa Constituição Federal, de 1988, a garantia dos direitos do consumidor. O consumidor, na relação, ele é hipossuficiente, por assim dizer, né? As empresas, os prestadores de serviços, os empresários possuem muitas informações que muitas delas o consumidor não a possui. Então, desde a Constituição Federal, é garantido esse direito aos consumidores de uma informação clara, né, sobre determinado produto ou serviço, e isso veio a regularizar com a lei, com o Código de Defesa do Consumidor. Esse código traz diversas práticas que o consumidor deve saber e que são consideradas abusivas em uma relação consumerista. Quanto mais a gente puder informar os consumidores, melhor ele vai poder exercer e até praticar aquele direito no dia a dia, na prática, né? Então, o consumidor é aquele destinatário final de um determinado produto ou serviço. Marisa, você foi às ruas de Teresina e a gente viu aí várias pessoas que você entrevistou que disseram: eu não sabia que eu tinha esse direito, eu não sabia que disso, eu não sabia daquilo. A gente, semana passada, foi bem surpreendido, inclusive em redes sociais, sobre aquela moradora que chegou ao limite quando ela partiu para a força, né? Quando ela realmente disse: eu não aguento mais, e a gente viu o choque que foi nas redes sociais. Esse impacto, Marisa, nas ruas hoje, você andando ali por Teresina, aqui na nossa capital, você ouviu as pessoas falando sobre esse caso? Carla, e foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque muitas pessoas na internet falavam assim: olha, eu acho que ela exagerou, acho que ela se exaltou, mas nas ruas a população, de fato, está totalmente do lado dessa mulher. Ela, inclusive, concedeu uma entrevista para nossa queridíssima Cíntia Lages e ela falou, pediu desculpas, né? Ela quebrou cerca de 11 equipamentos da Equatorial e ela falou assim: gente, desculpa, eu perdi a cabeça, eu não aguentava mais. Então, assim, é uma pessoa, é o lado humano de alguém que não aguenta mais. E a população nas ruas realmente tem ficado do lado dela, porque muita gente, Carla, relatou não só problemas com fornecimento de energia, entre outros problemas como operadoras de internet, de TV a cabo, e isso tem revoltado a população. Doutor, o que o senhor achou desse caso, hein? E nesse caso aí, em especial, ela chegou realmente a passar do ponto. E aí existem duas situações, né, que a gente entende bem. É o direito da consumidora, né, o direito que ela tem. Mas até que ponto esse direito ele pode chegar a esse ponto? Na verdade, ela demonstrou toda a sua insatisfação. É claro que, de certa forma, vamos dizer assim, exagerou ao ponto de danificar equipamentos ou até prejudicar algum funcionário em si. Mas ela chegou no limite extremo, né? Sim. Só que ela tem direito também como consumidora. Por exemplo, prazos em um caso de suspensão irregular no fornecimento de energia elétrica. O consumidor ele pode entrar em contato com a empresa, mesmo com as contas em dias, vamos dizer, com as contas pagas, ele acabou tendo sua energia suspensa, né? Ele tem que entrar nos canais de atendimento da empresa, procurar o WhatsApp, procurar uma agência da distribuidora presencialmente e lá fazer essa solicitação de religação da energia. E a lei, ela fala que esse prazo é até 4 horas. Em até 4 horas, a empresa deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica naquele imóvel, naquele local. Outra hipótese, por exemplo, é um prazo importante, o consumidor deve ficar atento, em caso de inadimplência, por algum motivo, o consumidor não honrou com aquela dívida, mas ali ele já atualizou, fez o pagamento das suas faturas,
Após o pagamento, entrou em contrato com a distribuidora de energia e solicitou a religação. A partir daquele momento, se for um imóvel urbano, a distribuidora tem um prazo de até 24 horas para restabelecer aquela energia elétrica. Sendo um imóvel rural, o prazo é de 48 horas. Tá, a gente agora está com algumas perguntas aqui que nós vamos colocar, doutor. Inclusive perguntas também da população, né? A Marisa, que hoje foi às ruas de Teresina, então a gente tem algumas dúvidas aqui a tirar do consumidor. Primeiro, doutor, estabelecimentos podem exigir valor mínimo para passar o seu cartão de crédito ou débito? Não, isso é proibido. O Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe essa prática abusiva. Se aquele estabelecimento autoriza o pagamento como opção por cartão de débito ou crédito, então não há necessidade dele exigir um valor mínimo. Ah, mas valores, por exemplo, valores abaixo de R$20 eu não aceito no cartão, só em espécie. Isso não existe. Isso é uma prática abusiva, isso é condenado pelo Código de Defesa do Consumidor, é a chamada venda casada. Então, o consumidor bem atento, ele pode sim exigir o seu direito e já ali de pronto falar para aquele representante daquela empresa ou para o próprio empresário dizer, olha, isso é ilegal, eu posso pagar. Já que você está aceitando eu pagar no cartão de crédito ou débito, independente do valor, eu quero pagar, eu vou exercer meu direito e vou pagar no cartão. Entendi. Posso tirar a taxa de 10% do garçom? Pode, o consumidor tem esse direito. Lembrando que a cobrança da taxa de 10% destinada ao garçom, ela é opcional. Ela é uma prática ilegal também, né? Ilegal, é opcional ao cliente. O cliente decide se vai pagar esse valor ou não. A partir do momento que aquele estabelecimento comercial, bar, restaurante, exige que seja pago os 10% do garçom, isso já se torna prática abusiva, condenada pelo Código de Defesa do Consumidor. O que o consumidor pode fazer é optar para, ou negociar no sentido de que paga um valor menor, gostou do atendimento, não vou pagar os 10%, posso pagar o menor, mas de fato ele pode se recusar a pagar, inclusive retirar da sua comanda essa cobrança. Lembrando que a participação aqui no programa está bombando, viu, doutor? Várias perguntas, inclusive tem gente mandando vídeo com perguntas. Vamos conferir aí. Eu posso pedir água de graça no restaurante? Esse é um tema bastante atual, principalmente para nós piauienses. No ano passado, no início do ano, foi aprovada uma lei estadual que obrigou bares e restaurantes e estabelecimentos similares a fornecerem gratuitamente água potável, né? Água purificada. Então, aquele estabelecimento, bar ou restaurante, caso o consumidor, o cliente queira adquirir essa água, né, ele vai ter esse direito. A legislação, ela é clara, é lei, então o consumidor ele tem direito a esse acesso a essa água potável, água purificada, diferente da água mineral comercializada. Vamos a mais perguntas, doutor. Se ele pode exigir cover artístico. Cover artístico, isso é outro tema que causa muita dúvida ao consumidor. Verdade. Mas, assim, o estabelecimento comercial, ele pode sim cobrar, desde que seja devidamente informado ao consumidor. Tipo, lá A própria recepção, no cardápio, ele coloca, cobramos 10% Perfeito. de cover artístico. Tem que ser de forma clara e ostensiva. O consumidor chegou naquele estabelecimento, às vezes tem uma recepção, ele já é abordado, ali ele já pode ser informado. Né? Sim. Não há necessidade de você receber o cliente, o consumidor chegou, consumiu, já está consumindo, ao final, quando vier a conta, aí ele vai ver a cobrança. Isso é indevido, isso é abusivo, e o consumidor pode exigir que seja tirado. Agora, o consumidor ali, ele é abordado inicialmente e esclarecido que aquela casa trabalha com cover artístico e é cobrado um valor, entende-se que ele implicitamente aceitou. Lembrando que cover artístico é música ao vivo. Ao vivo. Música ambiente, música gravada, não se deve cobrar. Jogos, transmissões de jogos ao vivo, por exemplo, não se pode cobrar o cover Agora, artístico. se você está lá no restaurante, está usufruindo ali de uma música ao vivo, né? E aí você viu, e no final você querer também não pagar, aí eu já acho errado, né? Se o estabelecimento deixou isso de forma clara, está no cardápio,
está nos locais, foi abordado, o garçom chegou lá e informou. Você também pode perguntar, né, doutor? Perfeito. Porque eu já cansei de ir em alguns lugares que eu via ali música ao vivo e tal, eu digo, é cobrado ou é por conta mesmo do restaurante? Qual é a taxa que tem? Ok. Enfim, é igual a essa questão do garçom. A gente sabe que geralmente a maioria dos restaurantes cobram ali os 10% do garçom, né? Até porque a gente já sabe se a gente quer pagar ou não, aí vai de cada pessoa, vai também pela questão do atendimento. Já vi algumas pessoas em restaurantes que não foram bem atendidos por garçons e que não quiseram pagar, é um direito que assiste a cada pessoa, e outras que ao invés de pagar 10, paga mais. Né, doutor? Sim. Então vai mesmo de cada pessoa, né? Ok. Temos mais perguntas aí, vamos ver. O motorista pode se recusar a levar o podrudo. Nesse caso, depende, vamos dizer assim. Existem situações em que o motorista pode se recusar a levar um determinado objeto ou utensílio, mas desde que ele justifique um determinado equipamento, pode infringir ali a segurança dele, pessoal, motorista, ou até mesmo atingir o próprio passageiro, aquele determinado objeto, utensílio, ultrapassa o veículo, ou seja, pode estar infringindo alguma norma de segurança ou a própria legislação de trânsito, sendo justificável, aquele motorista pode sim se recusar a levar aquele determinado objeto ou aqueles vários utensílios, vários objetos. Nada impede de consumidor, ali antes, conversar com o motorista, né? Principalmente do aplicativo, olha, eu estou levando tal objeto, dá certo? Ou se for algo que ele possa precisar de um bagageiro maior, ele possa, olha, vou precisar tal coisa, tais equipamentos, seu bagageiro comporta e tal, depois pede um outro. Nada que não possa se resolver ali naquela conversa com o motorista. Mas, de fato, ele pode se recusar, caso ele não esteja sabendo, de que esse objeto, esse utensílio possa causar danos inclusive até no próprio veículo. Sim. Então, se esse objeto vai causar dano no próprio veículo, ele pode se recusar de levar esse objeto. Mais perguntas, a última aí dos telespectadores enviando pra gente. Giovana, coloca aí. Se eu chego no restaurante e não tem o valor do cardápio, eu posso comer de graça? Interessante essa pergunta, né? Na verdade, ela sabe do direito, mas vamos explicar direitinho. Essa foi boa, Cleitão. Na verdade, beijo pra essa telespectadora, amei. Na verdade, comer de graça não. Ela não vai poder comer de graça, por mais que no cardápio não conste o valor daquele produto, né? Na verdade, o estabelecimento infringiu a norma legal. Todo estabelecimento é preciso a necessidade do cardápio, informando o produto e o valor a ser pago. Caso não exista esse valor no cardápio, é importante que aquele estabelecimento revise seu cardápio e esclareça direitinho ao consumidor. Mas, de fato, se ela pedir algo, ela vai ter que pagar, não vai comer de graça. Mas o que ela pode ter se confundido é na questão da oferta. Por vezes, o cardápio ele é ofertado um valor ou tem uma promoção X, você pede aquela promoção, porém, ao final, na conta, eles cobraram um valor a mais. Sim. Esse valor a mais, essa cobrança é abusiva, o consumidor pode exigir o valor que está lá, sim, na oferta, no cardápio, em um banner, e aí, nesse caso, ela vai ter que pagar, claro, não vai ser de graça, mas ela vai poder exercer esse direito de cobrar aquilo que foi ofertado. Até né? porque, doutor, eu quero saber é o restaurante que vai deixar alguma coisa de graça para nós, hein, Marisa? Eu amei. É uma delícia estar nas ruas, porque realmente a galera pergunta sobre tudo, quer saber de tudo. E eu também, doutor, tenho a minha dúvida. Na verdade, eu vou dar uma pesada no clima, como dizem por aí. Eu tenho uma grande amiga nas redes sociais que é mãe de uma criança autista. Ela, por vezes, relatou nas redes sociais, nesses últimos dias ela colocou uma enxurrada de stories, doutor, falando com relação ao filho dela não ser aceito em algumas instituições. Ela disse que levou o filho à escola, o filho fez um teste imposto pela escola e o filho dela não teria passado nesse teste. É possível que a escola tenha esse tipo de conduta para uma criança autista? Essa situação envolve tanto essa parte de relação do consumo, como o direito do portador de necessidade especial, em específico a criança autista.
a escola, a princípio, não pode impor ou discriminar esse aluno por ele apresentar essa capacidade, né? Então, assim, ela tem que recebê-lo, ela tem que ofertar o ensino para todas as pessoas, inclusive para os portadores de necessidades especiais, inclusive aos autistas. A legislação garante a inclusão dos portadores de necessidades especiais, dos portadores de TEA, no ambiente escolar. Isso é garantia legal. Por um motivo discriminatório, a escola, a instituição de ensino, jamais pode se recusar a receber ou ter aquela criança como seu aluno ali no colégio. E, além disso, ela tem que oferecer as melhores condições. Claro, tem direito à terapia ocupacional, tem que ter um acompanhante ali em sala de aula. Enfim, a legislação garante além da necessidade de matrícula, né, daquela criança, assim, outros direitos, além dessa parte de relação de consumo, voltados aos portadores de necessidade especial. Caso essa pessoa tenha, de fato, sofrido esse tipo de situação, que ela procure os órgãos de proteção de defesa do consumidor, em especial o PROCON, ou ajuda até mesmo de um profissional especializado, um advogado de sua confiança, para que ela possa estar, sim, exercendo, de fato, o seu direito e que ela possa garantir o estudo, né, o ensino do seu filho. Doutor Fernando, eu não sei se é muito uma prática nossa, sabe, assim, do povo brasileiro, mas a gente tende a deixar as coisas passarem. Eu não sei se o senhor tem essa mesma impressão que eu, mas a gente vê em outros países que, geralmente, quando o consumidor ele se sente lesionado ali, ele vai em busca mesmo até resolver. Mas aqui não, a gente meio que é burlado, né? A gente assim, meio que passa por situações realmente constrangedoras, como a situação desse caso aí que a Marisa trouxe. A gente passa por coisas que nós somos lesionados, por coisas que a gente sabe que a gente está perdendo ali o nosso direito, mas a gente acaba meio que deixa para lá. Qual a dica que o senhor daria para quem está assistindo aí ao nosso programa, que está se sentindo lesionado, que de fato está passando por uma situação difícil e que, tipo, não pode se calar diante dos fatos? O que ele tem que fazer? É buscar, em primeiro lugar, ali o estabelecimento para tentar resolver a situação, ou a pessoa, ou o local, ou a empresa, ou, nesse caso, buscar mesmo os órgãos de defesa do consumidor. Às vezes a pessoa pensa, eu vou perder meu tempo, eu vou para uma fila, eu vou esperar, daqui que eu vá no PROCON, daqui que resolva, aí para me contratar um advogado, aí eu vou ter que pagar um advogado. A pessoa acaba deixando para lá e assim o tempo vai passando e a gente vai o tempo todo acumulando coisas que poderiam ser resolvidas. Tem uma frase interessantíssima na advocacia que a gente utiliza muito: o direito não socorre aos que dormem, né? Então, o consumidor que percebeu que teve o seu direito lesado, infringido, ele tem que buscar, sim, se ele tiver em dúvida, por exemplo, em uma assinatura de um contrato de financiamento, é importante frisar que ele tem que receber a informação clara. Ele não pode assinar nada em dúvida, ele não pode ser obrigado a assinar nada em dúvida. Se ele está em dúvida, não assina naquele momento, leva para casa, consulta uma outra pessoa, procura um profissional especializado e tire todas as suas dúvidas, né? É importante que o consumidor tenha conhecimento. A gente sempre fala que a informação, o consumidor bem informado dos seus direitos, ele vai ter um momento que ele vai poder exercê-lo e exigi-lo, né? Outra situação interessante é que a OAB Piauí, por intermédio da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, lançou agora em outubro a Cartilha do Consumidor, Informação e Proteção, um material totalmente gratuito. Onde a gente encontra essa cartilha? Está disponível no site da OAB Piauí e também no Instagram da comissão, @OABPiconsumidor. Lá você vai ter acesso à nossa cartilha, totalmente gratuita. É uma espécie de guia de bolso. Maravilha, são dicas interessantes para o consumidor no dia a dia. Sim. Inclusive, a gente traz muitas hipóteses de práticas abusivas, com exemplos no dia a dia, o que é que o consumidor pode fazer. Um tema bastante tratado de forma, vamos dizer assim, bem específica na cartilha é os golpes. Sim. Os golpes digitais, muito frequentes, o consumidor sofre muito golpe. Golpe do falso advogado, golpe do boleto falso. Muito estelionatário por aí, hein, doutor? Então, a gente está lá com dicas aos consumidores para que eles
verifiquem determinadas situações e possam ali estarem precavidos, né, e não caírem nesses golpes. Inclusive, um dos temas também abordados são formas para que o consumidor resolva extrajudicialmente. A gente sabe que nossa justiça está abarrotada de processos, processos por muitas vezes demoram anos para serem resolvidos. E a gente traz na cartilha hipóteses de o consumidor mesmo poder resolver de forma extrajudicial. Eu achei maravilhosa, viu, doutor Fernando? Porque essa cartilha aí, na verdade, ela nos ajuda, ela nos orienta e ela nos diz, faça isso. Muito maravilhosa, gente. Vou aproveitar para deixar essa dica para você que está nos assistindo aí. Eu vou já baixar aí, você também, né, Marisa? Certeza, viu, Carla? Quero agradecer imensamente o doutor Fernando, porque, assim, é muito importante que a população realmente tenha acesso, né, Carla, a todo esse material. Afinal de contas, gente, nas ruas, infelizmente, muita gente não sabe aquilo que é o seu direito. Para vocês terem noção, em 2022, somente cerca de 7% da população realmente falava que tinha direitos e que sabia desses direitos. Então, é de extrema importância. Fica a dica aí para você também. Claro. Obrigada, viu, doutor Fernando? Obrigado. Muito obrigada pela participação no programa, viu? Eu que agradeço. Estamos sempre às ordens. Tá bom. É com você, Marisa. Ai, gente, que coisa boa, que coisa maravilhosa, porque por aqui a gente segue, viu, Carla? A gente segue com tudo, porque é hora de falar, gente, de Vital Farma.